Sejam bem-vindos. Nessa aula de números complexos, nós vamos resolver alguns exercícios que estão diretamente relacionados às potências de i. Então é importante lembrar aqui que quando eu falo das potências de i, eu tenho que partir da definição de número complexo, que a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Então, no caso aqui, a unidade imaginária i, toda vez que ela aparecer, eu posso trocar por raiz de menos 1. Aí, eu tenho 4 valores de i que vão fazer, que são os possíveis valores, né, das potências. Por exemplo, toda vez que aparecer o i elevado a zero é 1, o i elevado à primeira é i, o i ao quadrado é menos 1 e o i à terceira é menos i. É importante a gente lembrar o seguinte, que quando eu quero um i elevado a n, para chegar no valor de qualquer potência de n aqui, qualquer expoente n, né, eu vou fazer esse n dividido por 4. E vou pegar esse resto. Lembrando que quando eu divido um número por 4, os possíveis restos são 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, eu substituo esse i elevado a n pelo i elevado a r. Como r vai ser 0, 1, 2 ou 3, eu vou ter um dos valores aí da nossa tabelinha. Se o resto for 0, vai dar i elevado a 0, que é 1. Se o resto for 1, vai ser i elevado à primeira, que é i. Se o resto for 2, i ao quadrado vai ser menos 1. E se o resto for 3, o i à terceira vai ser menos i. Vamos ver esse primeiro exercício aqui, ó. Sendo i a unidade imaginária e n um número natural, assinale a afirmação falsa. Primeiro ele coloca na letra A que todas as potências de i, ó, ele colocou como os possíveis resultados. Então essa afirmação ela é verdadeira lá, porque é o que está na nossa tabelinha. O i elevado a zero é 1, o i elevado à primeira é i, o i ao quadrado é menos 1 e o i à terceira é menos i. Então essa afirmação é verdadeira. Depois ele falou que quando eu quero achar um i elevado a n, é igual a um i elevado a r. E o r é o resto da divisão de n por 4. Foi o que eu acabei de falar, também é uma afirmação verdadeira. Depois ele falou que o i elevado a n sempre vai variar entre, os valores vão variar entre 1, i menos 1 e menos i. É outra afirmação verdadeira. E toda vez que eu tenho 4 números, 4 potências de i na sequência lá, o i elevado a n, n mais 1, n mais 2, n mais 3, sempre vai dar zero. Ou seja, se você somar os 4 valores na ordem, aqui eu tenho, ó, 1 e menos 1, 0, i e menos i, 0 também. Então, no caso, isso acontece sempre. Toda vez que a gente soma 4 expoentes de i na sequência, pode ser, por exemplo, i à quinta, mais i à sexta, mais i à sétima, mais i à oitava. 4 na sequência, vai dar 0. Então, sempre que tiver 4 itens na sequência, essa vai dar 0. Então, essa afirmação também é verdadeira. Ou seja, aqui ele está falando que uma das anteriores é falsa. Como todas as anteriores são verdadeiras, então a falsa é essa. Então vai ser a alternativa E. Então essa é uma questãozinha aí, só para a gente conferir todas as propriedades de I, tá? Então a gente tem aí essa definição. Vamos lá, vamos para mais um exercício que a gente separou quando se trata de potência de I. Vamos ver o próximo aqui. Olha só. Aqui ele está falando o seguinte, olha lá. Na letra A, ele está pedindo para calcular o i elevado a 2007 mais i elevado a 2009 mais i elevado a 1006 mais i elevado a 1008. Primeiro que não são quatro potências consecutivas, né? Teria que ser 2007, 2008, 2009, 2010 para dar zero. Então eu preciso fazer cada um deles. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com o i elevado a 2007. Eu vou começar dividindo o 2007 por 4. Perceba que para a gente o que interessa é o resto. Então, 20 por 4 vai dar 5. Abaixou, tem que dividir. Então, coloco o 0 lá. Abaixo o próximo. 7 por 4 vai dar 1. E sobra resto 3. Então, i elevado a 2007
vai ser o i à terceira, que é menos i. Agora eu tenho o i elevado a 2009. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dividir o 2009 por 4. Aí, ó, 20 de novo, 0. Abaixou, tem que dividir, coloca o 0 lá. O 9 vai dar 2, sobra resto 1. Então, eu vou trocar o i elevado a 2009 por i elevado à primeira, que vai ser i. Depois eu tenho o i elevado a 1006. Então, eu vou dividir agora o 1006, olha lá, dividido por 4. 1006 dividido por 4 vai dar 10, vai dar 2, sobra 2. Abaixou, vai dar 5, 20 por 4 vai dar 5, e 6 por 4 vai dar 1 e sobra resto 2. Então, vou trocar o i elevado a 1006 por i ao quadrado, que vai ser menos 1. E o i elevado a 2008, não, a 1008, o exercício é 1008, vamos escrever de novo aqui. I elevado a 1008, eu vou dividir o 1008 por 4, aí vai ficar de novo 10, vai dar 2, 20 vai dar 5, e 8 vai dar 2, sobra resto 0. Então, eu vou trocar por i elevado a 0, que vai dar 1. Ou seja, o i elevado a 2007 mais i elevado a 2009 mais i elevado a 1006 e i elevado a 1008 vai me dar menos i mais i menos 1 mais 1. Então, deu 0. Então, esse é o primeiro exercício aí, a letra A, né? Agora, vamos fazer a letra B. Vamos ver como é que vai ficar a letra B. A letra B tem uma diferencinha ali, que apareceu um expoente negativo. Como que eu faço quando o meu expoente está negativo? Olha só. Vou apagar aqui só para a gente poder fazer a letra B. Então, vamos lá. Agora, na letra B, eu vou fazer i elevado a menos 343. Para isso, eu vou utilizar a propriedade de potência. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, eu vou trocar isso aqui por 1 sobre i elevado a 343. Agora, eu deixei meu expoente positivo. Aí, eu vou pegar o 343 e vou dividir por 4. 34 vai dar 8, sobra 2. 23 vai dar 5 e sobra 3. Então, isso aqui vai dar 1 sobre i à terceira. Então, i à terceira na tabelinha, a gente já viu que é menos i. Uma dica para vocês, ó. Aqui eu tenho uma fração. Quando não tem sinal nenhum, a gente sabe que é positivo em cima lá. Então, eu tenho a fração que é mais 1 em cima e menos i embaixo. Como que eu vou dar essa resposta? Eu faço a regrinha de sinal, ó lá. Na divisão ou na multiplicação, sinais diferentes fica negativo. Aí, vai ficar 1 sobre i. Então, essa é a resposta final, ó lá. Então, a letra B deu menos 1 sobre i. Então, menos 1 sobre i. Tá? Então, tá aí o exercício que a gente separou, falando um pouquinho aí de potências de i, o segundo exercício, né? Vamos lá para o terceiro exercício que a gente separou aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para te colocar o terceiro exercício. Aqui no exercício 3, olha só o que a gente colocou para vocês aqui, também falando de potências de i. Então, vamos lá. Olha só, aqui ele fala o seguinte, ó. Chamamos de unidade imaginária e denotamos por i o número complexo tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Ele quer saber quanto que vai dar a soma dos números complexos, ó, do i elevado a 0 até o i elevado a 2013.
primeira coisa que eu tenho que pensar, quantos grupinhos de 4 em 4 eu consigo formar? Porque cada grupinho de 4 em 4 vai dar 0. Depois disso, se a minha conta der uma conta exata pelo número de elementos, por exemplo, se eu tiver 4 elementos só, eu vou dividir por 4, vai sobrar o resto 0. Então, se sobrou o resto 0, a soma de tudo vai dar 0, porque de 4 em 4 sempre dá 0. Aí, nesse caso, eu tenho que tomar um cuidado, porque começa com i elevado a 0, não com i elevado a primeira. Então, aqui eu tenho 2014 números, não 2013. Porque do i elevado a 0 até o i elevado a 2013, eu tenho 2014 potências. Estou somando 2014 potências de i. Então, eu vou pegar esses 2014, eu consigo ter quantos grupinhos aí? De 4 em 4. Eu vou dividir por 4. Então, quando eu divido por 4 aqui, ó, vai ficar 5 vezes 4, 20. Abaixou, tem que dividir. Coloco o 0 lá. O 14 vai dar 3 e sobra resto 2. Ou seja, eu vou ter 503 grupos de 4. Ou seja, se eu somar esses 503, vai ser 4 elementos dá 0, mais 4 elementos dá 0, mais 4 elementos dá 0, 503 vezes. Vão sobrar só os dois últimos. Ou seja, isso tudo eu posso trocar aqui, então, nesse exercício, somente pela soma ou dos dois primeiros ou dos dois últimos. Se eu pegar os dois primeiros, olha lá, e somar de 4 em 4 até o 2013, olha lá, como sobrou dois elementos, eu vou considerar a sobra os dois primeiros, olha lá. Então, nesse caso, sobrou dois elementos. Então, na verdade, ficou i elevado a 0 mais i elevado a primeira. Ou seja, vai ficar 1 mais i. Poderia pegar os dois últimos também, que daria o mesmo resultado, mas daria um pouquinho mais de trabalho. Eu ia pegar o i elevado a 2012 mais o i elevado a 2013. Aí eu ia ter que dividir por 4, pegar o resto e vai chegar na mesma resposta. Ou seja, eu tenho 503 grupos de 4 números complexos, que a soma dá 0, e sobra 2. Sobraram 2 números complexos. Esses dois, eu posso pegar os dois primeiros, faço a potência só desses dois. Então, vai ser a alternativa D. Então, tá aí mais uma questãozinha que a gente pôde colocar aí relacionada com a potência de I. Olha só, agora, deixa a gente salvar essa telinha aqui. Vamos fazer o próximo exercício. A outra questão que a gente separou para vocês também, falando de potências de I, é essa daqui, ó. Vamos lá para a próxima aqui. Olha só. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte, ó. Se i ao quadrado é igual a menos 1, então 1 mais i, que multiplica 1 mais i ao quadrado, que multiplica 1 mais i à terceira, que multiplica 1 mais i à quarta. A gente vai dar uma dica aqui de como que a gente trabalha com isso. Então, quando eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, eu posso considerar isso aqui, ó. 1 mais i está elevado à primeira. Depois eu tenho 1 mais i elevado ao quadrado. Depois eu tenho 1 mais i elevado à terceira. Depois eu tenho o 1 mais i elevado à quarta. Então, como é uma multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base, que é 1 mais i, e somo os expoentes. Se eu somar os expoentes, ó, eu tenho 10. O que eu posso afirmar aqui, então? Toda vez que der um número par, eu vou transformar esse número par num produto por 2. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó. Eu vou ficar com 1 mais i elevado ao quadrado, e isso aqui tudo elevado à quinta. Se eu fizer o 2 vezes 5 aqui, eu tenho meu 10, ó, eu não alterei nada. Então, sempre eu transformo num produto por 2. Aí eu vou fazer o 1 mais i elevado ao quadrado. Né? Eu vou colocar da maneira mais fácil aqui,
que é o 1 mais i, vezes o 1 mais i. Aí, nesse caso, ó, eu vou ter que lembrar alguns detalhes nessa multiplicação. Vou aproveitar para a gente comentar isso. Ó. Vou fazer a distributiva dessa multiplicação. Então, aqui dentro vai ficar 1, que é 1 vezes 1. 1 vezes i vai dar mais i. Depois, o i vezes 1, que vai dar i. E o i vezes i, que vai ser i ao quadrado. Então, isso tudo está elevado à quinta. Agora, o que vai acontecer aqui dentro? Ó? Olha só, eu tenho que lembrar que toda vez que aparece o i ao quadrado, eu troco por menos 1. Olha lá, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu vou ficar com isso daqui. Ó. Eu vou ficar com 1 mais i menos 1. Isso elevado à quinta. Agora vai cortar ó, esse menos 1 com mais 1. Então, sobrou o quê? Sobrou 2 i à quinta. Fazendo essa potência, eu tenho 2 à quinta é 32 i à quinta. Só que i à quinta eu tenho que achar o valor dessa potência. Então, vou pegar o número 5 e vou dividir por 4. Vai dar 1 e vai sobrar resto 1. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou trocar o i à quinta por i à primeira. Vezes i à primeira. Então, isso vai me dar 32i, que vai ser a alternativa E. Olha lá, tá feito mais um exercício. Pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, viu?